Fala, criminalistas! Sejam todos muito bem-vindos para mais essa live e hoje com o tema Como analisar uma denúncia. Você vai aprender como traçar estratégias defensivas aí no processo do seu cliente, beleza? Para quem não me conhece, sou Fabiano Daloca, advogado criminalista, especialista em direito penal e processo penal. Sou mentor de advogados, um programa chamado Mentoria Penal na Prática, onde eu e minha equipe pegamos na mão do advogado por 12 meses, por um ano, né, e lhe auxiliamos na prática jurídica. Qualquer dúvida que o advogado tem, nos casos práticos, ele envia e eu e minha equipe de tutores vamos lhe ajudar. Tá? Esse é o CEO da empresa Penal na Prática, tá? Que é uma plataforma de ensino de direito penal e processo penal na prática para advogados. Maravilha. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos para essa live. Só lembrando que nós temos as lives todas as terças-feiras, às 19 horas, e toda quinta-feira, agora vai ser às 21 horas, tá? Devido a compromissos que eu terei toda quinta, nós vamos fazer às 21 horas, beleza? Mas não quero faltar com vocês. Então, toda terça e toda quinta, terça às 19, quinta às 21 horas, nós teremos live e é muito importante a participação de todos. Criminalistas, olha só. O nosso tema hoje, tá, é de suma importância. Eu não vou trazer aqui teses específicas de processo, porque isso depende de cada caso concreto. Compreendido? Então, doutor Ronan, né? Estou esperando para parceria. Beleza, doutor. Nós vamos iniciar essa parceria, tá? Fica tranquilo. Criminalistas, então eu não vou trabalhar teses específicas, porque depende do seu caso concreto, tá? E em janeiro eu vou fazer uma série de lives onde que eu trago teses específicas em crimes de tráfico de drogas. Vai ser um evento, uma imersão muito legal, tá? De suma importância para todos participarem. Vai ser agora, início de janeiro, ok? Hoje, o que eu quero trazer para vocês é justamente como eu analiso, na realidade, não é que seja uma maneira certa, mas vai de cada advogado, como eu, particularmente, analiso a denúncia. Tá? Por exemplo, eu já estou ali nessa semana, né, desde segunda-feira, quando abriu meu prazo, eu estou já analisando uma denúncia de um cliente, né, uma denúncia, só para vocês terem uma ideia, de 106 páginas, só denúncia, é algo, né, nababesco, tá? É complicada. Então, para montar uma defesa ali num prazo de 10 dias, realmente você já tem que ter estudado, vindo acompanhando o inquérito policial para dar o tempo correto, tá? Então, mas efetivamente, tá? Eu traço algumas linhas, alguns pontos para fazer essa análise da denúncia, e são os pontos que, dentro da advocacia criminal, né, dentro da minha profissão, tem dado certo. Eu quero compartilhar com vocês como vocês devem também. Eu não acho que dever é muita coisa, né? Vocês podem copiar de mim essa mesma estratégia que eu utilizo. Tá? Eu acho válido vocês copiar, e algo que dá certo. Então, eu acho válido vocês copiarem e aplicar na carreira profissional de vocês. Maravilha? Compreendido? Vamos lá então, criminalistas. Olha só. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, de suma importância, e anotem isso, você defende o seu cliente não da tipificação. Você defende o seu cliente dos fatos. Fabiano, como assim, Fabiano? Defendo o meu cliente dos fatos? Que fatos? Os fatos narrados, né, na exordial acusatória, na denúncia. Compreendido? Por que isso?
Às vezes, o inquérito policial, o delegado indicia o seu cliente por vários crimes, há um concurso material de crimes, indicia por N tipificações. Só que, olha só, o Ministério Público ele não está atrelado àquele inquérito policial. 90% das vezes, sim, ele vai denunciar conforme o que ele tem de elementos ali no inquérito. Mas não quer dizer que o indiciamento feito pelo delegado vai obrigar o Ministério Público efetivamente a defragrar uma ação penal em desfavor do seu cliente nos moldes do indiciamento feito pelo delegado. Compreendido? Maravilha. Isso é importante. Tá? Bem, um detalhe aqui que o seu cliente ele defende dos fatos narrados, tá? Ou seja, da causa de pedir. Por quê? O seu cliente não defende-se da imputação feita a ele lá naqueles pedidos do Ministério Público, lá na denúncia, ao final. Por quê? O juiz, ao arremate do processo, o juiz, ao cabo desse processo, na sentença, ele pode o quê? Dar definição jurídica diversa do que aquela narrada na exordial acusatória. Ora, nós estamos aí do fenômeno chamado emendatio libelli, feito pelo juiz nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. Então, por isso que você não pode ficar atrelado àqueles últimos pedidos da lei do Ministério Público. Que lá pode mudar. O que você, como advogado de defesa, tem que ficar atento e focado é nos fatos. É na narrativa. E aí, o Ministério Público, ele pode trazer vários fatos. Então, não fica, por exemplo, de repente, num fato só. Diante de um concurso material, então pode haver aí, ou concurso formal, um concurso de crimes, né, na realidade, pode ter vários fatos, ou seja, conduta do seu cliente quando ali no momento cometeu o delito, ou não, de repente não cometeu, mas há sim há uma narrativa descrita pelo Ministério Público, tá? E pode ter mais do que uma narrativa. Fato 1, fato 2, fato 3. Cada delito, um fato. Cada delito, uma narrativa. E é importante você focar, se ater na narrativa, nos fatos, que é a causa de pedir. A causa de pedir. Por quê? O juiz, ao final, não pode mudar a causa de pedir. Não pode, por exemplo, o seu cliente, numa denúncia, ter sido acusado de furto e, ao cabo do processo, sem nenhum aditamento feito pelo Ministério Público, ele ser condenado de furto qualificado ou ser condenado de roubo. Isso não pode ser vedado. E é por isso a importância de você focar na denúncia, nos fatos da denúncia, e não nos pedidos ali ao final dela. Esse é o primeiro ponto. Tanto que, numa audiência de instrução de julgamento, quando de repente a testemunha começa a falar algo que está fora dos fatos ali narrados, ou de repente o Ministério Público começa a perguntar sobre circunstâncias alheias ao que está na narrativa da denúncia, você tem que falar excelência pela ordem, mas esses fatos, essas perguntas, essas situações, as circunstâncias que a testemunha, o Ministério Público ou que a vítima ela está trazendo nessa audiência é absolutamente alheio aos fatos narrados na denúncia. Ora, meu cliente defende dos fatos a ele imputado na denúncia, que é a causa de pedir. Então, pela ordem, eu gostaria que indeferisse essa pergunta, ou gostaria que deferisse esse expediente, indeferisse, né, esse expediente. Então, é importante você se ater e ter esse conhecimento que tem que se ater, focar nos fatos, na narrativa, na causa de pedir
que está na exordial acusatória. Fora disso, são expedientes teratológicos. São expedientes que você tem que se impor numa audiência. Focar nos fatos, na causa de pedir. É a primeira coisa. Vamos continuar, então. O segundo ponto que eu quero abordar com vocês, nesse total de 4 pontos dessa live, é o seguinte. Verifique se na denúncia está bem descrito os fatos delituosos. Como que ocorreu? Como que ocorreu aquelas circunstâncias, aquela conduta delituosa que o Ministério Público está imputando ao seu cliente? Verifique se está bem descrito isso. Sabe por quê? Várias vezes, né, não raras vezes na realidade, você vai deparar-se com denúncias bem genéricas. Problema, por que o Ministério Público faz denúncias? Por que a acusação deflagra uma ação penal, uma exordial acusatória de forma genérica? Da mesma forma que a defesa também, no mérito, faz de forma genérica. Ou seja, estratégia. O Ministério Público ele não quer trazer ali, naquele momento, nesse primeiro momento, na realidade, da acusação, muitos detalhes, porque ele quer extrair, a partir do inquérito policial, ele quer extrair ao longo do processo, ele quer confirmar aquele inquérito e mais algumas coisitas a mais ali para poder condenar. Então, ele quer ter carta na manga. Perfeito? E, por isso, ele traz denúncias mais genéricas. E isso é de extrema importância, porque você precisa ter esse entendimento. Não tem como, numa denúncia que é genérica, você fazer uma defesa a contento. Por quê? Ora, se você defende o seu cliente dos fatos, e esses fatos falta a conexão, falta circunstância, faltam elementos, como que você vai desempenhar uma boa defesa à luz do contraditório e à luz da ampla defesa? Você fica impedido como defesa. É por isso que, quando você pegar uma denúncia, e essa denúncia está aquela denúncia de uma página, de meia página, trazendo somente o fato ali em si, quase praticamente a imputação, sem trazer os detalhes, sem trazer circunstâncias que ocorreu aquele delito, né? Que, ora, está sendo imputado ao seu cliente. Não quer dizer que seja verdade, óbvio. Compreendido? Então, tem que trazer elementos à acusação para que você possa fazer uma defesa a contento. Sob pena do quê? Óbvio, nulidade. E aí, previsto lá no artigo 564, inciso 3, a linha A. Salvo engano, a linha A. Vamos verificar aqui. 38564. Vamos lá. 564, 3, a linha A. Pois é isso. Compreendido? Que é um exemplo de que está sendo um expediente muito comum no Ministério Público, tá? Nessa luta desenfreada contra o crime organizado. São denúncias onde ele coloca geralmente, função de líderes, ele denuncia líderes da organização, de repente 1, 2 ou 3 líderes, e coloca assim, e demais, ele narra a denúncia, faz a narrativa, e fala assim, e demais indivíduos não identificados até o momento. E fecha a denúncia. Por isso, requeiro a procedência do pedido de organização criminosa. Então, ele cita as 3 ou 2 elementos e não cita os demais elementos, os demais indivíduos. Por quê? Conseguiu a prova no inquérito policial, de repente, somente em relação a 2. Mas, ora, a lei é clara, a 12.850,
que diz que para constituir, para formar uma organização criminosa, é necessário de, no mínimo, 4 integrantes. E que tenha a habitualidade, que tenha o escalonamento de função, né? Que tenha uma durabilidade em relação à prática de crimes, que seja estável, que seja permanente. Então, são elementos do tipo penal que, nas denúncias do Ministério Público ali, né, por essa luta desenfreada contra a organização criminosa, o crime organizado, na realidade, ele acaba cometendo e trazendo para o processo essas falhas. Então, é um momento onde fala, olha, doutor, né, mostra para o juiz, não tem como a defesa fazer o advogado fazer uma defesa, né, a contento, à luz do princípio contraditório da defesa, com uma denúncia que narra a organização criminosa, traz apenas 2 ou 3 elementos, sujeitos, indivíduos, e coloca de forma muito genérica demais indivíduos. Não tem como fazer isso. Não traz elemento suficiente para isso, para que eu possa defender. Então, portanto, criminalistas, tenha muita atenção em relação a denúncias genéricas. Toda denúncia tem que estar perfeitamente descrita, tem que apontar elementos, circunstâncias, como, quando, de que forma o seu cliente ele cometeu aquele delito. Tá vendo? Como que eu faço ante uma denúncia genérica? Porque o juiz, ab início, ele faz, via de regra, ele aceita o Ministério Público, ele deflagra a ação penal, o juiz faz, né, o juízo de prelibação, ele aceita ali, nos termos do 395, a denúncia e manda citar o acusado. Ok? Esse é o procedimento via de regra. O procedimento ordinário é assim. Existem alguns procedimentos diferentes, procedimentos especiais, que o juiz, ele ao deparar-se com a ação penal, ao deparar-se com a denúncia, ele manda citar, né, o réu para que o mesmo apresente resposta, acusação, defesa prévia, para então ele fazer esse juízo e receber ou não. Mas a maioria dos procedimentos, o MP deflagra a ação penal, o juiz recebe e manda citar o réu. Tá vendo? Então, que momento que eu faço? Na resposta, acusação, defesa prévia. Abriu o prazo de 10 dias, você abre um tópico de preliminar e cita essa inépcia da inicial. Ou seja, porque a inicial está absolutamente genérica. E aí tem um N julgado para vocês. Eu vou disponibilizar essas aulas, essa live vai ficar gravada, eu vou disponibilizar abaixo da live no YouTube e também para quem já faz parte da minha mentoria, vai ficar vai ficar na plataforma, eu vou disponibilizar o modelo, tá, de uma resposta à acusação, tá, onde eu trabalho essa questão da inépcia da inicial. O doutor M. Varello, né, elementos correspondentes às elementares do crime, justamente. Elementares do crime, elementares do tipo, tem que estar bem descritas. Vamos para o nosso terceiro ponto, criminalistas. Olha só. Então, só recapitulando aqui. Ao você deparar-se com um processo, uma ação penal, faça carga, analise, leia atentamente, né, primeiramente, leia atentamente os fatos descritos na exordial acusatória, ok? Leia atentamente. Verifique se o que o Ministério Público está falando ali encontra guarida, se o que o Ministério Público está narrando ali está nos autos do inquérito, se tem elementos para isso. Então, volte lá, folheie todo o inquérito,
Verifique se o que ele está narrando ali condiz com o inquérito ou não. Se não condiz, da onde que ele tirou aquilo. É causa de uma outra inépcia. Verifique se está bem descrito. Todos os elementares do tipo, os elementares do crime. Está bem descrito a conduta do seu cliente do início até o final. Verifique esse ponto, que é o segundo ponto. E o terceiro ponto, feito tudo isso, é o momento de você chamar o seu cliente. Chame o seu cliente do escritório e trace uma linha do tempo, trace uma linha, pega um papel, pega uma caneta e trace uma linha e divida, se tiver vários fatos, fato 1, fato 2, fato 3. Coloque nessa linha um pontinho, fato 1, depois fato 2, fato 3. Divida por coluna. E narre, né, para o seu cliente. Fulano, olha só, o Ministério Público, nesse fato 1, ele diz o seguinte, que você estava lá, né, na rua tal, por volta, né, de X horas, que você, ao avistar fulano, né, pegou uma faca, ou sacou uma arma, desferiu um tiro, desferiu uma facada. Um exemplo aqui, tá? Narre o fato para ele conforme que está na denúncia. Exatamente naqueles termos. E pergunte para ele, em relação a esse fato 1, você concorda com isso? Você confessa isso? Pergunte isso para ele. Ora, ele vai falar para você, doutor, concordo, não concordo. Se ele concordar, nós estamos diante do quê? De um réu confesso. Ok? Estamos diante de um réu confesso. Como eu disse, pode ser vários fatos, e aí vai estar bem descrito, fato 1, fato 2, fato 3, ou quantos fatos tiver. Ou pode ser fato único. Fato único. Mas, pergunte para o seu cliente. Em relação a esse fato, são verdadeiras acusações ou não? Doutor, são verdadeiras. Opa, estamos diante de uma confissão. Como que você faz, Fabiano? Diante desse, se tiver mais um fato só, ou esse fato específico que ele confirmou, eu automaticamente já começo a fazer, já penso e começo a traçar uma estratégia com base no quê, pessoal? Artigo 59 do Código Penal. Então, ali naquele primeiro quadrante, separei, dividi, coloquei fato 1, ele confessou diante dessa hipótese, eu começo, então, começo a enumerar o artigo 59. Por quê? Fixação da pena. Tá? Aplicação da pena. Pergunto para ele, você tem, como que é a sua conduta social? Você teria testemunha para rolar, testemunha abonatória? Ou mesmo, se quiser ganhar tempo, fala, olha, você consegue alguém para emitir para você uma certidão, uma declaração de que você é um homem trabalhador, um homem íntegro? O que você tem de prova que você trabalha, carteira assinada, pedaço, a cópia da sua CTPS? Você é mesário, você é doador de sangue? Começa a trazer documentos onde vai trabalhar lá, conforme o artigo 59, que é conduta social. Se os antecedentes não tiver juntado aos autos, já vai lá, retira uma certidão negativa de todos os tribunais, junta aí, ok? Então, junta todos esses documentos para provar em relação à personalidade, conduta do seu cliente. Como que ele é fora daquele processo. É isso que você tem que pensar, começa a enumerar. Me traz isso de documentos. Ora, foi um crime onde trouxe prejuízo ao patrimônio da vítima, e ele é confesso, cara, restitui. Fala, olha, você vai ter que restituir. Você vai ter que pagar. Se possível, né? Se o seu cliente puder. E junte o comprovante de que ele pagou, de que ele restituiu. Para diminuir as consequências do crime.
Então, você já começa a pensar numa confissão lá na frente, nos moldes do artigo 59 e 65. Você também pensa nos moldes 65, porque são questões de atenuante, que é a segunda parte da dosimetria. Atenuantes. O cara é menor de 21 anos, o cara confessou, né? Você está trabalhando ali de uma tese defensiva, logo na denúncia. Então, você começa a traçar estratégias conforme o 59 e o 65 do CP, diante de uma confissão do seu cliente. De outro norte, se nós temos uma negativa por parte dele, doutor, eu não cometi esse delito. Agora, você tem que perguntar para ele o seguinte, fala, olha, beleza, você não cometeu, então qual que é a sua versão dos fatos? Nós temos essa narrativa. Nós temos essa narrativa do MP aqui, da acusação. Qual é a sua versão? E aí ele vai trazer uma versão para você. Ora, nós estamos diante de versões conflitantes no processo penal. O que o seu cliente tem que fazer? Trazer provas dessa nova versão dele. Você pergunta para o seu cliente, ora, você está me trazendo essa nova narrativa aqui, essa nova versão desses fatos que eu narrei para você. Então, me traga provas disso. Sejam provas testemunhais, sejam provas periciais, sejam provas documentais. Eu quero provas. Porque tudo o que você alegar no processo, você tem que provar. Ah, Fabiano, mas o Ministério Público tem que provar. Isso é na teoria. Isso é na teoria. Quem tem que provar, quem tem que fazer prova, se a defesa, se você trouxe uma nova narrativa ao processo que está contrapondo aquela narrativa do Ministério Público, quem tem que provar é o seu cliente. Tenha isso em mente. Isso é jogar um nível de jogo profissional dentro do processo penal. É assim que tem que ser a defesa. Aí de repente o seu cliente fala, doutor, eu não tenho. Disso que eu estou falando não tem prova. Você falou, então esquece. Disso eu tenho prova. Opa, então vamos utilizar. É uma estratégia que você tem que adotar. Por quê? O seu trabalho é levantar uma dúvida razoável. Tá vendo? Como que eu levanto dúvida razoável? Se o Ministério Público, na narrativa dele, tem elementos frágeis, se na narrativa do Ministério Público não está com base lá no inquérito, ou aqueles indícios lá levantados no inquérito são frágeis, você tem que fazer o quê? E o seu cliente não tem prova aqui, você tem que trabalhar para levantar uma dúvida razoável. Tem que trabalhar na seguinte linha de que essa narrativa aqui, esses elementos realmente são frágeis. Agora, seu cliente falou, trouxe uma nova versão, tá? E trouxe provas, e aqui a acusação também tem provas, então dá aquele embate. Ora, nós já estamos diante de uma dúvida razoável. Na dúvida razoável, em dúvida pro réu. Desses termos. Compreendido esse terceiro ponto, galera? Tem um livro, tá? Do Alexandre Moraes da Rosa, Teoria dos Jogos. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não vai demorar muito para procurar ele. Vai demorar muito. Teoria dos Jogos, tá? Acredito que você já... Se você procurar no Google Teoria dos Jogos, para os meus alunos, para os mentorandos, eu sempre envio um livro, tá? Sempre envio esse livro de presente. Todos os meus alunos eu envio esse livro. Por quê? Por quê? Ele ensina justamente esse jogo. O processo penal é um jogo onde você precisa aprender as regras. E não regra da teoria. As regras na prática. Então, aconselho a leitura desse livro, Teoria dos Jogos, de Alexandre Moraes da Rosa. Maravilha. Vamos lá. Vamos continuar aqui, para nós terminarmos, para encerrar a live. O quarto ponto de como analisar uma denúncia, eu trago para vocês o seguinte. Fabiano,
eu devo trabalhar na minha resposta à acusação ou defesa prévia, após fazer essa análise da denúncia. Eu posso trabalhar a questão de mérito? Ora, o Ministério Público já iniciou um trabalho de mérito. Já iniciou. E eu posso adentrar o mérito? E aí, a questão é muito mais técnica ali, depende muito do seu caso prático, mas, na maioria das vezes, você tem essa vantagem processual, porque você não é obrigado a adentrar no mérito nos fatos ali. Você não é obrigado. Você pode trazer novos fatos, novas situações, dando uma audiência, mais para frente do processo. Não precisa ser ali. Tem, inclusive, a juntada de documentos. Não tem necessidade de ser ali, naquele momento. Ok? Então, uma estratégia que você pode utilizar, isso eu ensino dentro da minha mentoria. Da minha mentoria, mas eu não sabe que a maioria das vezes você tem que usar essa carta na manga. Fabiano, como que eu vou fazer algo mais substancial? Quando estiver diante aí de uma absorção sumária. Tá? Uma absorção sumária. Dr. M. Varela, devemos guardar uma nulidade para o futuro. Agora, cuidado, dizer que eu ia falar agora. Questão de nulidade. Questão de nulidade. Há nulidades que elas são relativas. Se você não arguir ali, numa resposta à acusação ou defesa prévia, elas podem precluir. Muito cuidado. Ok? Algumas que o momento oportuno é ali. Como própria a inépcia inicial. Então, você deve arguir aqui como preliminar na resposta à acusação ou defesa prévia. Ok? E testemunhas. Muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Testemunhas. Uma vez arroladas após o prazo de 10 dias na resposta à acusação, a testemunha, muitas vezes o Ministério Público, se for um bom jogador, se for aquela acusação ferrenha, ele vai se opor no dia da audiência para ouvir a sua testemunha. Ok? Ele vai se opor. Ele vai falar, excelência, a resposta à acusação, o cliente foi citado tal dia, está aqui nos autos, agora tudo virtual, está em páginas tal, e ele apresentou a resposta 12, 15, 20 dias depois. Ou seja, o momento processual, o momento oportuno para a apresentação de testemunhas para o arrolamento já precluiu, por isso que eu requeiro a não oitiva das mesmas. Se for um jogador, se for um cara do mal. Tá? Então, nós não vamos contar com a bondade dos bons, galera. Nós vamos cuidar do prazo para a resposta à acusação. Por mais que seja um prazo próprio e impróprio, que não vai trazer prejuízo ao réu, a não ser essa questão da testemunha. Então, muito cuidado. Cuide desse prazo e, de repente, faça uma genérica ali, se for o caso. Tá? Faça a arguição das preliminares e a apresentação, o rol das testemunhas a ser ouvida numa audiência de instrução de julgamento. Então, em relação às testemunhas, muito cuidado. Fabiano, em relação... Aí é uma tese bem minoritária, mas que, se você quiser arguir, é o papel da defesa, são teses, né? Eu acho que nós temos, como diz o apóstolo Paulo, combater um bom combate, certo? Já que nós estamos no jogo aí de um processo de que tem que combater o bom combate, de repente não é uma tese suicida, mas, né, é uma tese que vale, de repente, a pena, que é quando o Ministério Público, após o encerramento do inquérito policial, abre-se um prazo de 5 dias, nos termos do artigo 28 do Código Processo Penal, para apresentação do quê? Da denúncia. Passado esse prazo, para rolar as testemunhas, há uma tese bem minoritária ali, uma linha minoritária de
defensiva, de que fala que precluiria o direito também do Ministério Público ali de apresentar o rol de testemunhas, tá? É uma tese que não tem ganhado força, tá? Tá bem aquém, mas se você quiser arguir, também pode. E se você pega aí, são raros os casos, são raros os processos onde o Ministério Público ele deflagra uma ação penal 5 dias após o término do inquérito policial, no momento que ele é intimado. Raras exceções. Tá? Mas é uma tese que você pode arguir. Beleza? Que da mesma forma que vale para a defesa, que a resposta à acusação, defesa prévia do Ministério Público lá pode requerer que na audiência de instrução de julgamento que o juiz não ouça as testemunhas. Da mesma forma, você pode também requerer se haver esse lapso temporal. Você pode requerer. Ok? Mas já entenda que o entendimento, né, dos tribunais e da doutrina majoritária é de que realmente não é causa, tá, de preclusão do direito do Ministério Público de ouvir, de arrolar com essas testemunhas e ouvir numa audiência de instrução de julgamento. Compreendido? Então, finalizamos aqui os 4 pontos para você fazer uma análise de uma denúncia de uma forma mais substancial. Ok? Primeiro, só recapitulando, fazendo um overview. Você defende o seu cliente dos fatos narrados, foco, concentração, leitura em todos os fatos narrados na exordial acusatória, na denúncia. Verifique, folheie o inquérito policial total para ver se essa acusação realmente condiz com os elementos colhidos lá pela autoridade policial. Segundo, verifique se a denúncia, os fatos narrados na denúncia, se tiver um fato só, se tiver mais de um fato, verifique se esses fatos estão efetivamente bem descritos, de uma forma que você possa defender-se, né, defender o seu cliente, de uma forma que você possa fazer uso do contraditório da ampla defesa. É o segundo ponto. Sob pena de você já arguir uma preliminar logo no início. O doutor Ari perguntou, é possível arguir essa preliminar em alegações finais? Pode arguir, só que se você não arguiu no início, tá, provavelmente o próprio juiz, e depois que você recorrer, vai ser ratificado pelo tribunal a decisão do juiz de que precluiu o seu direito, tá, para arguir essa tese que deveria ter sido lá na resposta à acusação. O momento oportuno seria lá. Terceiro ponto, tá, trace uma linha, divida, se tiver mais fatos, divida em colunas, chame o seu cliente, converse com ele, tá? Ele é réu confesso, trabalha dos artigos 59 e 65, já desde ali, já peça documentos que comprovam 59 e 65. Ele é a tese negativa de autoria. Você pode requeira para ele, falar o que você tem de provas, o que você tem de indícios que confirma essa tua versão. Tudo que você fala, você tem que provar, você está trazendo uma nova narrativa nessa dialética. Então, o juiz ele precisa de provas para isso. Ele trazendo provas, a sua defesa já fica substancialmente mais eficaz, onde, óbvio, levanta uma dúvida razoável do tamanho do mundo, tende a ter absorção. E o quarto ponto, tá, em relação a uma resposta à acusação de defesa prévia, 90% das vezes, por isso que eu falo, cuidado, tá, verifique o caso concreto, se não for causa, tá, dos termos do 397, né, de uma absolução sumária, é melhor você ter uma carta na mão, você tem essa vantagem desse jogo processual, de você discutir fatos, trazer novas circunstâncias, enfim, lá dentro do processo, lá numa audiência de instrução. Né, no decorrer
da sessão penal. Então, faça uso dessa estratégia. No mérito, você deixa de forma genérica. E não esqueça de arguir as preliminares. Desde logo, porque há preliminares, que se você não arguir ali na resposta à acusação, defesa prévia, ou seja, logo após a denúncia, você está diante, pode operar a preclusão. Ok? E cuidado, tá, com o prazo dessa resposta à acusação de defesa prévia, que se extrapolar os 10 dias, tá? Cuidado aí que tem procedimentos especiais que o prazo é maior, mas, via de regra, 10 dias. Se extrapolar esse prazo, as testemunhas, o arrolamento delas pode estar precluso. Precluso, né? Então, cuidado. Então, não acredite na bondade dos bons. Faça ideia no prazo, para não dar margem para a acusação. Foram esses 4 pontos que eu trabalhei com vocês. O que vocês acharam? Manda aqui se foi útil, se foi legal, se vocês aprenderam, se vocês vão aplicar. Maravilha? No mais, agradeço a presença de todos. Obrigado por estarem aqui. Espero realmente ter os ajudado, tá? Marque aí na sua agenda, na quinta-feira, nós vamos ter uma outra live. Você sabe que as lives de quinta-feira são às 21 horas e que tem um viés mais técnico, tá? Então, eu trago uma temática de algum técnico mesmo, tá? De conhecimento prático. Ok? Maravilha? Agradeço a presença de todos mais uma vez, tá? Bons estudos e sucesso. Valeu, forte abraço.